Olá, meus amigos, cá estamos nós de novo. Peço desculpas porque há pouco eu fiz uma gravação. Eu acho que já expliquei num dos vídeos que eu tenho mania de fazer gravações através do meu telefone ou então do meu tablet, né? Pois bem, eu fiz no meu telefone e o meu telefone, não sei porquê, acha que é televisão, não é? Está programado para ser uma televisão, acha que é televisão, tem direito a entrar com anúncios e cada vez que entra com os anúnciozinhos, ele corta o vídeo. E por mais que eu tire o vídeo, às vezes até estou brincando a fazer a gravação, e por mais que eu diga, olha, dá licença, entrou o reclame, eu acho que a gravação está continuando e deu o corte. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei a fazer, a compartilhar no canal, mas vocês vão ver que, obviamente, o vídeo aparece lá há alguns minutos, o início praticamente de uma apresentação e depois some, desaparece. Portanto, peço imensas desculpas, eu vou deixar lá, não deixa de ser divertido, mas eu me senti na obrigação de dar continuidade, portanto explicar o porquê e o início daquele vídeo, não é? Onde eu pus um título falando sobre África não sendo um terceiro mundo, né? Mas houve desdobramentos. Portanto, é assim, antes de mais nada, que foi o início também que me levou a fazer esse vídeo, e África passou a ser um segundo assunto do que ocorreu no meu dia de hoje, eu que comecei a falar naquele vídeo, que não, vocês não vão poder ver, porque cortou, né? É sempre, ou pelo menos hoje, o meu muito de boca cheia. Obrigada a todos vocês. Desde o vídeo do presidente, que a última vez que eu vi, se não me engano, estava quase em 4.500 visualizações. Se é que já não passou. Mas estava ali, nesta margem de 4.500 visualizações. Eu peço desculpas porque assim, eu estou falando com vocês e está disparando sempre o sinal aqui do Facebook o grosso é Facebook. Portanto, eu fico muito feliz porque independente de ver que os vídeos estão sendo vistos e os caseiros também, não é? Eu vejo muita gente entrando, dando o seu alô, cumprimentando, me desejando felicidade, me dando muita força e principalmente, por incrível que pareça, a comunidade angolana. Portanto, meus irmãos, me dando muita força. Epá, não tem palavras, não tem como eu agradecer de coração o carinho, a força. Vocês não têm noção de como isso é importante para mim, o carinho, a força que vocês me dão quando vocês, com as vossas palavras amigas, me dizem, continua, mana, e mesmo aquelas pessoas que às vezes retrucam no bom sentido, de me contarem como é que está a situação de Angola, de que não acreditam. Portanto, eu entendo perfeitamente as pessoas que falam isso, porque eu estive em 2016, minha última ida a Angola foi em 2016, praticamente no meio do ano. Saí de lá em final de julho, indo para agosto, portanto não foi tão longe assim, já estou doida para ir, tá uma previsão aí para eu ir o mais rápido possível. Portanto, mas estou sempre, diariamente em contato com Angola, mas diariamente, portanto estou muito inteirada de tudo que se passa no meu país, até porque é minha obrigação. Mas gosto muito quando as pessoas trocam ideias comigo, quando as pessoas também me dão força, porque eu preciso dessa força. E se vocês repararem, no último vídeo eu não estava assim nada calma, eu estava um pouco perturbada por causa de um acidente que ocorreu com um amigo meu. E até hoje este amigo meu ainda está numa situação aflitiva, ainda está não se sabe ainda se ele está em coma, não se sabe ainda em que pé está a situação dele, perdemos um pouco o contato com ele, mas quero eu acreditar, pela minha fé,
que ele vai sair dessa, que ele, se Deus quiser, porque Deus é pai, não é padrasto, ele vai sair dessa, por toda essa violência que eu vi em Angola e por essa triste notícia que eu recebi. O último vídeo que eu fiz assim um pouco revoltada, né? Eu sou humana. Portanto, por mais que a gente queira ajudar as pessoas, por mais que a gente faça o melhor para ajudar as pessoas, nós pensamos sempre nesse outro lado, não é? E aquilo que nos atinge, aquilo que machuca, aquilo, a gente tem que botar para fora, não é? Falando, demonstrando nossas emoções, mostrando também nossas tristezas. E eu fiquei triste, eu estou triste ainda por ele, e querendo respostas para o caso dele, porque como o caso dele existem muitos, não é? Porque assim, a gente ajuda tanta gente, a gente está se propondo a ajudar tanta gente. Olhem, acreditem, eu escuto cada resposta, mas cada resposta, que se eu fosse colocar, como eu vejo tantos vídeos que são feitos, atrás de mim, as imagenzinhas das respostas que eu escuto de certas pessoas, eu poderia assustar muita gente. Mas assim, não precisa. Porque dizem que o tempo é a melhor resposta para muita coisa. Não é verdade? Então, hoje eu tenho duas intenções neste vídeo. Primeiro, agradecer de coração, para todos vocês, aqueles que frequentam o meu canal, aqueles que vêm ao meu canal e que dizem: Filomena, continua, Filomena, estamos juntos, Filomena, fé, Filomena isso, Filomena aquilo. Obrigada, obrigada mesmo, de coração. Deus abençoe a todos vocês, Deus esteja com todos vocês. O que eu digo, por enquanto que estou aqui em Lisboa, epá, gente, eu já passei por muitas, vocês não têm ideia. Quando eu escuto casos, porque você não tem noção disso, eu só vos dou uma resposta. Às vezes, as aparências enganam. A gente pode ter uma aparência até bonitinha, mas por trás de uma aparência bonitinha tem muita história. E às vezes, atrás desta aparência ou desta maturidade, porque eu tenho muita maturidade, tem muita história, muita experiência. Por isso eu costumo dizer, além de documentada e com muita prova de vida, eu já passei por muitas. Portanto, eu sei o que eu falo. Agora, eu agradeço. Eu agradeço todo o apoio e eu fiz questão de mais uma vez dizer isto agora através do vídeo a todas as pessoas, desde o vídeo do presidente, que me deram muita força, a todos os vídeos caseiros que eu faço e que vêm ali, deixam seu depoimento, a sua força, contribuição. Assim, eu não lembro do nome de todos. Ainda vou fazer um vídeo onde eu vou só colocar o nome das pessoas que, de todos os vídeos que eu fiz, foram lá e colocaram seu depoimento, tá? Eu vou fazer um vídeo onde eu vou colocar o nome de todos para mostrar todas as pessoas que de alguma forma fizeram ou deram o seu depoimento e colaboraram deram o seu contributo, vamos dizer assim, ao canal da Filomena. Portanto, é a forma que eu tenho de agradecer e que eu espero que vocês continuem. Porque eu costumo dizer, e sempre tive como refrão, a união faz a força. E eu acho que é isso que eu penso, e é isso que eu sinto, e é isso que eu acho realmente o correto e o certo. A união faz a força. Portanto, de coração, agradeço e que Deus abençoe vocês. Agora eu vou entrar num assunto já não tão agradável e que eu acho chato. E que também foi o assunto que eu vim para fazer este vídeo, só de agradecimento. Mas depois, no decorrer do dia, enquanto eu me preparava para tudo isto, recebo uma notícia um pouco chata. Não sei se vocês viram, principalmente quem está no Facebook, e quem não está, mas esta postagem, vídeo, ocorreu sobre uma notícia que aconteceu nos Estados Unidos do senhor presidente Donald Trump, em relação aos mexicanos e às pessoas que há longos e longos anos atravessam as fronteiras do México para ir para os Estados Unidos, né? Eu vi essa postagem, porque foi uma postagem no caso que eu vi, sobre umas crianças que estavam dentro de um galpão
e outras numa cela. Aquilo era uma cela. Cela não, aquilo era praticamente uma jaula. Eu fiquei tão sentida quando eu vi aquilo, fui ler a notícia. Então, essas crianças estavam nessa jaula, outras estavam deitadas nos colchõezinhos, cobertos com um tipo de um cobertor, que aquilo mais parecia uma manta térmica, né? Ao mesmo tempo, a notícia corria, havia certos depoimentos de até psicólogas e pessoas que, obviamente, poderiam ser contra o esquema ou o lado político do senhor presidente e que davam suas opiniões e eram contrárias a tudo aquilo que viam. Óbvio que ninguém é obrigado, mesmo sendo americano, a concordar com a política, não é? Do atual presidente. Eu sou a primeira a não concordar. Eu sou a primeira a não gostar do atual presidente dos Estados Unidos, por uma série de fatores que eu acho que eu não tenho que ficar aqui dizendo. Eu fiz um comentário quando vi aquela notícia e alguém que está na minha página, de uma forma muito educada, não tenho que questionar, me deu uma certa aula, não é? Dizendo que o senhor Trump, que se acha muito elegante, e desde já eu vou dizer o que eu falei também para este senhor angolano, que ele falou, você questionou uma série de coisas em relação ao senhor presidente dos Estados Unidos, mas você entrou em temas pessoais, como por exemplo chamá-lo de Chapeuzinho Amarelo. Portanto, o que eu falei para ele, eu falo para vocês. Questionei sim, senhora. Chamei de Chapeuzinho Amarelo e vou continuar chamando ele de Chapeuzinho Amarelo. Por vários motivos, né? Assim como no Brasil nós chamávamos o Lula de o companheiro, né? Companheiro. Então, para mim, o Donald Trump é o Chapeuzinho Amarelo. E vou dizer por quê. Todo presidente e todo presidenciável tem uma assessoria. Bom, não tem uma assessoria. O que eles mais têm é assessoria para tudo que vocês imaginarem. Bom, eu tenho um certo conhecimento em termos de governo. Agora, todo presidente tem uma assessoria. Tem assessoria de imprensa, assessoria de imagem. Muito me espanta a grande nação americana, a maior potência, ou se não uma das, aonde sempre teve presidentes até com uma postura impecável, ter um senhor que nunca na vida foi político, que nunca na vida, a não ser dono de hotéis, de cassinos, mas política ele não foi. Quando assumiu um cargo político, não houve uma assessoria que foi capaz de mudar aquele penteado, aquela postura, já que se tratava de um presidente de uma das maiores nações do mundo. Aonde, querendo ou não, sempre se diz, e é uma verdade, imagem é um cartão postal. E ele com aquele cabelinho que deve usar 1 quilo de laquê, faz o que faz. Porque se ele ainda fosse um presidente que desde que chegou tivesse posturas impecáveis, eu acho que a gente até esqueceu o cabelo dele. Portanto, eu tenho o direito de falar o que eu bem entender, porque eu não estou ofendendo o presidente. Enquanto tiver no chapeuzinho amarelo, está ótimo. Agora, a medida que ele tomou, e que foi me dito pelo senhor angolano, que é uma medida que foi uma lei que foi criada pelos democratas, só que nunca foi aplicada, e falou no caso Bush, depois Clinton, e que não foi usada, porque os mexicanos já faziam, e realmente, já houve novelas no Brasil até que fizeram história em cima desse caso dos mexicanos atravessarem as fronteiras. Isto é história antiga, eu acho que todos nós sabemos disso. A questão que eu levantei, tanto para este senhor angolano, como levantei para um outro amigo, Sam, que eu tenho nos Estados Unidos, esta história é muito antiga, dos mexicanos atravessarem a fronteira, saírem do México, fazerem esta aventura, que é uma aventura horrorosa, isso quando não morrem no caminho, porque aquilo é simplesmente horroroso o que eles fazem, porque eu já vi um filme baseado nisso e fiquei simplesmente horrorizada com o que eu vi.
o que eles sofrem para fazer essa travessia, para conseguir chegar aos Estados Unidos, e tudo isto para arriscarem a vida para uma vida melhor. O que eu falei para este senhor angolano, e que depois o que eu falei para este amigo americano foi: o senhor presidente pode até ter razão. O que eu falei para este amigo angolano foi: as medidas, as leis que foram lançadas pelos democratas, não sei se Bush pai, Bush filho, Clinton, mas que não foram aplicadas e que hoje o senhor Trump está tentando botar ou legalizar ou pôr em ação, e que se deu o nome de tolerância zero, que significa é nada, é de tudo ou nada. Para ele agora é assim, de 0 a 1000 ou de 1000 a 0. Eu acho que também é exagerado. Porque se nos Estados Unidos o que mais existe são imigrantes de tudo que é lado, agora é tolerância zero. Portanto, a palavra até para Trump tem muito significado. E a aplicação foi essa. Então, o que está acontecendo? Quando eu vi aquela imagem, quando eu vi aquela postagem, os mexicanos que atravessaram a fronteira, não sei há quanto tempo foi isso, os pais são chamados de criminosos, as crianças foram afastadas dos pais, a gente vê uma cena das crianças parece uma cela aquilo, a gente vê crianças de meses, de 2 anos, até crianças de 10, 14 anos, deitadinhas, outras gatinhando, vê o depoimento de psicólogas e de pessoas que foram lá para fazer uma análise do caso, vê o depoimento delas, que realmente elas ficaram assustadas com o que viram, e obviamente fizeram até uma certa crítica ao próprio presidente da República do país delas. E eu fiz a minha crítica em cima disso. O que eu achei e o que eu falei foi: eu também não concordo. Eu também achei desumano. Porque, assim, existe uma lei internacional, não é? De conversação, de diálogo, principalmente entre países irmãos, entre países vizinhos. Portanto, se isto já vem ocorrendo de tanto tempo entre México e Estados Unidos, por que que o senhor presidente dos Estados Unidos não tenta entrar em diálogo com o presidente do México? Se tem que haver extradição destes povos ou deste povo, por que que não fazem de uma boa forma? Por que que tem que ser desta forma? Por que que separam os pais dos filhos? Os pais são chamados de criminosos, os filhos são levados para um depósito tratados que nem animais. Bom, assim foi feito um comentário na página desse amigo Sam, que de certa forma tentou, de uma forma muito amigável, justificar para mim o porquê disto e o porquê daquilo. E eu amigavelmente respondi a este amigo Sam que discordava e expliquei o porquê. Bom, assim, do mais, ou sem porquê, hoje, eu vejo que alguém responde a um comentário daquilo que eu tinha respondido a Sam. Quando eu vou ver, não sabia quem era a pessoa, era uma senhora, fui olhar o perfil dela, era uma cota, eu já sou cota, mas ela era mais velha do que eu. E quando eu vejo, a senhora então vem com um comentário daqueles pesados, daquele assim que atravessa que nem abacate. E eu não gostei. Li, reli. Eu falei: pera, vou tomar um café. Respirei fundo e falei: espera. E respondi. Então esta senhora falava o seguinte: até que ponto eu conhecia, ou dava a entender até que ponto eu conhecia o país dela, porque afinal de contas a África era terceiro mundo. E aí fez aquela bela crítica à África. Porque não poderia nunca eu querer comparar, não é? Aquela questão do que estava acontecendo nos Estados Unidos e falar de África. E isto porque eu ainda questionei que uma das únicas coisas que eu acho que os governos de África poderiam aprender era usar esse mesmo esquema que Trump
presidente deles fazia era que os governos dos nossos países de África deveriam usar em África, que era o tolerância zero, deveriam usar em África em relação aos estrangeiros. Porque o que mais existe hoje em Angola e em todos os países de África são estrangeiros, dominando o nosso continente. Então, eu fiz um comentário desse tipo na página desse meu amigo Sam, quando eu respondi, e falei, a única medida que eu acho e que eu concordo de tudo isto que eu vi é que, dentro desta medida do tolerância zero, eu também acho que em África, os nossos governantes deveriam adotar este mesmo esquema, só que em relação aos estrangeiros. Porque assim, quem sabe, a África passa a ser mais respeitada, os governantes começam a impor mais respeito e começa a haver menos estrangeiros e mais respeito ao povo africano. Acho que a senhora não gostou e veio para cima de mim com tudo, principalmente questionando a África como terceiro mundo. Bom, eu sou uma apaixonada por África. Eu sou uma devoradora quase de leões estrangeiros quando alguém tem a ousadia de criticar a África. A primeira pergunta que eu fiz à senhora, além dela ser americana, é se ela conhecia história e se ela conhecia a África para falar de África. E se ela principalmente sabia por que a África era considerada terceiro mundo. Porque se ela não sabia, eu me predisponha a dar-lhe uma aula. E principalmente falei para esta criatura, por que os povos de África viviam na miséria que viviam? E indiquei para ela que o país dela era um dos maiores vendedores de armamento bélico ao mundo, sendo que o continente africano estava talvez no topo. E dei uma lição a esta senhora. O que eu quero dizer com tudo isto é que eu, como humanitária, luto por populações pobres, luto por pessoas que estão na miséria, que não têm o que comer. E tudo derivado de quê? De guerras, de problemas políticos, de políticos que não sabem se erguer, de políticos que não sabem se fazer respeitar, de políticos que não sabem ter a competência, me desculpe dizer, mas não sabem ter a competência de se fazer respeitar perante o mundo e perante nações como Estados Unidos, que veem a África como um latão de lixo, que veem a África como o terceiro mundo. Porque no dia em que a África e todos os governantes de África souberem se unir, dos países de África, me desculpem, souberem se unir para impor respeito ao mundo, com certeza não vai ser uma branquela americana, nem vai ser qualquer um de qualquer país do mundo, como eu também já ouvi de outros, da Ásia. África? Ai não, eu não quero nada com África. África? Epa, não me obriguem a falar o resto. A mim me dói. E isso não é porque eu seja branca. Eu tenho 3 gerações angolanas. E eu tenho muito orgulho porque eu amo demais a raça negra. E quando eu escuto alguma coisa nesse sentido, eu fico com muita raiva, porque eu sou humana. Eu sou humana. Não é porque eu sou humanitária, não é porque eu ajudo os pobres, não é porque eu ajudo as pessoas, que eu tenho que ser Madre Teresa. Não sou. Eu sou humana. Eu só sinto a raiva de ver que todos os governantes, às vezes também se deixam aproveitar pelas oportunidades da economia internacional e se deixam levar por todas estas situações e baixam a cabeça. E depois vêm estas pessoas e falam exatamente tudo isto. Tony Blair um dia falou, a África não passa de um latão de lixo. E quando eu ouvi isto, eu fiquei maluca. E assim como este senhor,
muitos outros, eu tenho ouvido comentários deste tipo, ao ponto de, nossa, mas você tem certeza que você é angolana? Você é loirinha, você parece uma francesinha. Para mim é quase uma ofensa. Um dia ainda vou botar no meu Facebook, no mural, o meu bilhete de identidade. Portanto, eu mandei o recado a esta senhora e tenho certeza que ela não vai gostar nem um pouquinho. Porque assim, eu sou muito boazinha. 1,60 m mal medido. Dizem que com a idade a gente vai definhando. Pode ser que aconteça, mas a minha mente não definha. Principalmente quando for para falar de África e do meu país. Espero ter dado o recado. E se algum político está me vendo, espero que também aprenda um pouquinho a defender não só o seu país, como principalmente o continente africano. Um beijo no coração de todos os políticos do meu continente. Quanto aos meus amigos, eu amo vocês. Eu espero que vocês que estão comigo, que estão me acompanhando, que têm me dado força, continuem. Tragam os amigos, vamos fazer a galera crescer nesta página, porque assim, esta luta não é minha, é nossa. E nós só vamos crescer se nós continuarmos fazendo aquilo que é o meu refrão: a união faz a força. É ou não é? É, não é? Pois é. Um beijo bem grande no vosso coração. Fiquem com Deus. Estamos juntos, tá? Ó, para vocês, eu amo todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Beijo!